Olá, meus amados, graça e paz para todos vocês que estão aqui mais uma vez no nosso canal. Hoje nós vamos tratar aqui da aula 2 do nosso estudo a respeito do livro de Daniel, né? Nós já tivemos a nossa primeira aula aí que foi extraordinária, com bastante informação, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 2. Meu nome é Samuel Vercelli, sou professor e evangelista, ok? Então vamos em frente aí com o nosso estudo do livro de Daniel, essa obra maravilhosa da palavra de Deus, ok? As nossa agenda de estudo, né, da nossa aula 1 e 2, a aula 1 nós já tivemos, a aula 2 é essa aula de agora, ok? É onde nós estamos tratando a respeito do título da obra, falamos de alguns ciclos de tradições, né, em torno de Daniel, do Daniel antediluviano, também assim como os relatos de Qumran, documentações que foram achadas aí tratando do nosso Daniel babilônico, ok? Falamos do gênero literário apocalíptico, né, do tema do livro, a estrutura, né, a estrutura clássica dividida ali os 6 primeiros capítulos ali como a parte histórica e depois a parte visionária. Fizemos uma releitura da estrutura, porque algumas pessoas falam que Apocalipse é só na segunda parte, né, onde tem a parte visionária, mas nós vimos que o redator da obra ele envelopou ali nos primeiros capítulos ali a mensagem apocalíptica que fala a respeito do reino humano que cai, né, dos fiéis que vão transcender e do reino de Jesus Cristo, do reino eterno, né, que vai vir, tá ok? Então nós fizemos essa releitura da estrutura e começamos a tratar um pouco do surgimento do texto, né, datando um pouco a data do surgimento do texto. Falamos aí de alguns pontos que apontam o surgimento do texto que nós temos hoje ali por volta de 165, 170 antes de Cristo, tá bom? Hoje a gente deve trabalhar algumas coisas ainda a respeito disso, da questão do surgimento do texto. Vamos falar a respeito do livro de Daniel no cânon original hebraico. Vamos tratar de alguns primeiros relatos da corte e vamos falar das sucessões imperiais que nós encontramos aí tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7. Então essa é a nossa agenda, que Deus nos abençoe que nós possamos cumprir, ok? Só para nós reenfatizarmos aqui, nós temos esse material, né, material aqui da Sociedade Bíblica Brasileira, que é um material, uma sociedade muito séria, né, de a respeito de estudos bíblicos, e ela volta a reiterar aquilo que nós falamos na aula passada. Lá na página 150 desse material, nós vamos encontrar a seguinte frase: os estudos sobre o Antigo Testamento deduzem que o livro de Daniel, como conhecemos hoje, somente foi redigido na época da perseguição da fé judaica, por volta do ano de 175 a.C., lá na página 150, né? Mais uma vez reiterando o que nós colocamos aí e provando também, né, que os vários estudos aí apontam isso, em detrimento daquele processo que nós aprendemos na aula passada de atualização textual, tá certo? Então, o livro de Daniel, que está na Bíblia, conforme nós conhecemos hoje, apesar dele ter se iniciado lá nos relatos da corte babilônica, 500 anos antes de Cristo aproximadamente, tá certo? A conclusão redatorial só foi feita desse livro por volta do ano 175 a.C., ok? Então vamos em frente aí, tá? Quando esse texto surgiu? Vamos entender um pouco a respeito do surgimento do texto, tá? Qual era o contexto que vivia a nação de Israel quando o redator juntou toda a documentação, juntou os manuscritos para fazer o livro conforme nós conhecemos hoje, tá? Em primeiro lugar, havia uma completa falta de autonomia, tá, da nação israelense, uma intensificação da crise. Por que aconteceu isso? Estava existindo helenização compulsória da Palestina. O que é essa helenização? Na verdade, Israel estava sob dominação de um imperador chamado Antíoco Epifanes, que ele adotara o modelo e estilo de viver grego. Então, quando se impõe essa cultura grega, a gente chama que isso é uma helenização. Nós estamos trazendo aí a cultura helenista, a cultura grega, tá certo? Então, o que aconteceu? Os jovens, tá certo? Não só da nação da Palestina, da região de Israel, mas de todo lugar onde o reino Seleucida ali desse rei imperador Antíoco Epifanes estava agora dominando, eles eram submetidos a uma educação disciplinar grega. Então eles tinham que praticar língua, praticar esporte, o culto tinha que ser o culto grego, tá bom?
era implementada a destruição da Torá. A Torá que nós conhecemos são os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que nós conhecemos por Pentateuco, que para nós ele é a palavra de Deus, mas na nação israelense ele era também o material de legislação, ele era também que falava como se dava o convívio cultural, social. Então, como eles queriam destituir toda maneira de viver dos judeus para instaurar a educação grega, a maneira grega de viver, de legislar, então se foi promovido a destruição da Bíblia, tá certo? Promoveu-se a extinção das instituições tradicionais, ocorreu a profanação do templo, conforme nós vemos na imagem ao lado, que é uma estátua de Zeus Olímpico, que foi colocado dentro do templo em Jerusalém por Antíoco Epifanes, né? Aconteceu a perseguição aos judeus, os fiéis, sobre pena de morte, aquele judeu lá que não se submetia à helenização, aquilo que era trago de maneira compulsória, né? Ele era submetido até mesmo à pena de morte, tá ok? Isso promoveu a adesão de muitos judeus aí ao novo sistema, à nova cultura, à nova maneira de viver, o que acarretou numa apostasia e acabou gerando a corrupção do sacerdócio que a gente tinha no templo, que era um sacerdócio aronida, que eram os descendentes de Arão, né? Então, a partir desse momento, foi destituída essa questão da linhagem dos levitas, e foi corrompido o sacerdócio. Tudo isso era o que estava acontecendo no tempo em que o texto redatorial, conforme nós conhecemos hoje, foi trabalhado, tá certo? Era isso que estava acontecendo, né? Para que a gente possa entender. Então, essa era a situação vivencial que estava acontecendo ali quando os nossos autores, redatores do texto, quando a gente fala autores, são os redatores que fizeram obra de redação, pararam ali para constituir o livro conforme nós conhecemos hoje, tá certo? Então, o que acontece? Olha só, nós vamos ver alguns pontos de contato que existem na época Seleucida, que é a época de Antíoco Epifanes, no livro de Daniel, só para a gente mostrar como o livro enfatiza bem a realidade vivida por esse povo aí na época, né? Por exemplo, Antíoco Epifanes, que era o imperador que estava lá dominando, ele derrotou 3 reis, que foi o Ptolomeu IV em 169 a.C., o Ptolomeu VI em 168 a.C. e Artaxerxes das Menes em 166 a.C. Isso está lá em Daniel capítulo 7, versículo 24, falando que ele derrotaria 3 reis, né? Então, para nós não delongarmos aqui, nós não vamos abrir a nossa Bíblia, mas você pode fazer uma pausa no vídeo, fazer a leitura de Daniel 7, 24 e dessas outras referências que nós vamos colocar. Então, o segundo ponto de contato que nós temos aqui, Antíoco Epifanes interditou os sábados e as festas judaicas, alterando o calendário, né? O calendário judaico e a lei, tá certo? Isso aí vai estar expresso no livro de Daniel, também lá no capítulo 7, no verso de número 25. Antíoco Epifanes profanou o templo por 3 anos e 8 dias, né? 3 anos é algum período, mas 8 dias de consagração, por volta de 167 a 164, que isso vai fazer uma alusão aos 3 anos e meio perfeito, onde é 7 a perfeição, e esse ponto de contato vai estar lá em Daniel capítulo 7, no verso 25, assim como também no capítulo 9, verso de número 27. O quarto ponto que a gente pode destacar aqui é que Antíoco Epifanes instaurou um estátua de Zeus olímpico no templo quando desolou Jerusalém, né, o que o nosso autor vai chamar de abominação da desolação. Na verdade, nós colocamos aí, como ele aparece no grego, ebdelumia, né, que é a desolação da abominação, ok? Está lá em Daniel 9, capítulo 9, verso 27, e também no capítulo 12, no verso 11, tá bom? O quinto ponto aí é a perseguição oficial e cruenta, né, insidiosa contra os fiéis da aliança e da Torá, e essa perseguição está relatada em Daniel capítulo 7, verso 25, assim como também no capítulo 8, verso 24. Então, esses são alguns pontos de contato que a gente tem na época vivencial do texto, que está relatado dentro do livro de Daniel. Existem vários outros pontos de contato que vai mostrar que o redator da obra conhecia bastante, né, a situação que se vivia na época, conhecia a história, e nós não queremos aqui desvincular o caráter profético, mas isso aqui é para que fique claro, né, os pontos de contato entre o período Seleucida e o período da obra redatorial de Daniel, tá certo? Só para que vocês possam conhecer com mais clareza, ok? Então, quanto ao surgimento do texto, o que estava acontecendo com a nação? Existiu a assolação do povo, o povo estava sendo assolado, a nação subjugada. Isso promoveu
a fuga para o deserto de alguns grupos que tentavam fazer resistência, né? Com isso ocorreu a intensificação e perseguição, né, que na verdade ela trouxe uma impaciência estrutural em vários níveis da comunidade judaica. As pessoas começaram a fugir dessa assolação de Jerusalém, né? Muitos grupos começaram a se refugiar no deserto, tá certo? E em função dessas fugas, né, surgem os grupos reacionários aí que correspondem com luta armada, enquanto alguns outros dos círculos religiosos acreditam que a solução vem somente de uma ação direta de Deus. Então tem dois grupos, aquele que fugiu para o deserto, que vai começar a promover reação, lutar contra o sistema, é daí que vai surgir o grupo de Judas Macabeus, né, que vai fazer aí uma revolução, que lá na frente vai conseguir retomar o templo, rededicar o templo, tá certo? Então, no momento em que o texto surge, essa era a situação vivencial da nação de Israel, tá certo? Então o que acontece? Naquele tempo, tá ok? Surgiu aí um povo que nós conhecemos como Hassideus, tá certo? Ou os Hassidins. O Hassidins é justamente esse povo aí mais religioso, mais fervoroso, zeloso da lei, que fugiram, né? E às vezes foram lá para o deserto para se manter afastado de toda aquela cultura grega que estava sendo imposta, daquela nova maneira de viver. Então eles queriam manter a lei, manter a tradição, tá certo? Dentro desse grupo, que eram os Hassidim, os Hassideus, se sobressai um grupo chamado de Masquelins, tá certo? Ou masquil no singular. Masquelin é plural, tá certo? O que são os Masquelins? Os Masquelins são instrutores dotados de inteligência excepcionais. São aqueles que vão aí justamente instruir o povo, né, a respeito da lei de Deus, a respeito das tradições judaicas, da cultura, da lei mosaica, tá certo? Eles vão manter vivo, na verdade, a cultura e a tradição judaica no meio desse tipo de situação. Então, eles são chamados de masquelim, conforme está da maneira que nós vimos aqui. Agora, o nosso slide escrito em hebraico, da direita para a esquerda, né, eu tenho aí escrito masquelim, ok? Nosso curso não é aqui para você conhecer o hebraico, mas você já vai tendo algum contato aí com o idioma, ok? Então, olha só, os Hassideus, né, geraram, então, através do Hassideus, surgiram os masquelim. Lá no livro de Daniel, esses masquelins vão ser citados. A palavra masquelim originalmente vai aparecer lá no livro de Daniel, no capítulo 1, verso 4, no capítulo 12, verso 10, no capítulo 2, verso 21, no capítulo 11, verso 32 e 33, no capítulo 2, no verso 3 e 10, essa palavra masquelim, que ora vai ser traduzido como sábios, como instrutores, como sabedoria, né? Vai aparecer na nossa tradução dessa maneira, mas a palavra original são os masquelins, que surgiram justamente naquele período seleucida, no meio desse povo aí que fugiu para o deserto. Inclusive, né, é interessante a gente destacar que desses Hassideus aí, que foram esse povo que, né, grupo religioso, fervoroso, que quiseram manter as tradições ali, é justamente desse povo que se origina, né, duas classes de outros povos que a gente conhece dentro da tradição judaica que nós vamos falar. E esses Hassideus provavelmente foram os redatores do livro de Daniel, tá certo? Por quê? Porque eles, como fugiram ali para o deserto, eles receberam ali em primeira mão muitos materiais, né, que propuseram ali a obra redatorial do livro. E dos Hassideus foi que se originaram o que nós conhecemos dentro da cultura bíblica como os fariseus, tá certo? Os fariseus, eles saíram, né, eles são originários dos Hassideus. A palavra fariseu do original hebraico, ela quer dizer fará. Fará quer dizer separado, ou seja, que ele era um povo separado entre os Hassideus para se dedicar, separado da cultura, da helenização, da compulsão da cultura grega. Então esse povo é separado, né? Então foi justamente desse povo que surgiu aí os fariseus e também surgiu o grupo dos essênios, tá? Os essênios é uma cultura muito conhecida também, um povo separado que vivia no deserto, com uma maneira diferente de alimentação, com maneira diferente de viver, tá certo? Então eles surgiram aí dos Hassideus. Então os Hassideus foram esse povo zeloso que fugiram para o deserto para fugir dessa helenização compulsória, dessa nova cultura, desse povo surgiu os masquelins, que eram os instrutores, tá bom? Também surgiu aí os fariseus, ok? Que era um povo separado, e também eles deram origem aos essênios, tá certo?
Então, para que a gente possa conhecer essa cultura que permeou ali o surgimento do texto. Essa aqui, pessoal, é uma foto de uma reminiscência que nós temos aí desse povo que era separado, né? Essa foto aqui é as fotos da região que nós conhecemos como Qumran, né? Uma comunidade chamada Qumran, que é uma comunidade escatológica que foi descoberta aí recentemente, que proporcionou com que nós encontrássemos, né, os arqueólogos encontrassem vários documentos aí datados do século I, até mais antigo do que o século I, como os escritos bíblicos, livros, né, histórias, livros de contextos históricos. Então nós temos essa comunidade reminiscência aí, que é chamada de uma comunidade escatológica de Qumran, tá certo, pessoal? Olha só, essa aqui é uma foto que nós temos da remontagem de como que era essa comunidade que vivia separada de Jerusalém, né, no deserto lá, desse pessoal aí que nós temos como provavelmente os essênios, ok? Que tinha toda uma maneira separada de viver, tá ok? Porque eles esperavam, preparavam aí para a vinda do Messias. Os essênios tinham essa preocupação de preparar justamente a vinda do Messias, tá bom? Então isso aqui são fotos reais, né, que nós encontramos aí em relatos arqueológicos desse local de Qumran, onde foi achado aí vários documentações arqueológicas, vasos com muitos escritos, tá certo? Dessa comunidade, tá bom? Na literatura de Qumran, o Masquil, na verdade, que era lá dos Masquilim, é o instrutor da comunidade, depositário de um conhecimento iluminado e dotado de uma sabedoria excepcional, tá certo, pessoal? Então os essênios eles vão receber de primeira mão materiais, tá certo? Como, por exemplo, materiais a respeito do livro de Daniel, do que aconteceu no relato na Babilônia, e muito provavelmente, né, foram esses povos que foram separados, foram os essênios, que foram os redatores da obra de Daniel, conforme nós conhecemos hoje, tá certo? O texto surgiu lá na Babilônia, com os relatos da visão de Daniel na corte, os relatos lá, os sonhos do rei, e aí isso foi passando pelo aquele processo de atualização textual até chegar ao texto da maneira que foi produzida provavelmente por essa comunidade essênica e da maneira com que nós conhecemos hoje, ok? Então, olha só, o que é que acontece? Qual que é a responsabilidade do texto? Por que provavelmente os essênios construíram esse texto para nós? Para justamente esse texto vir falar. Né? Esse texto ele tinha a finalidade de trazer esclarecimento. O que é o nosso procedimento de prospectiva por prefiguração que nós falamos na aula passada? É olhar para o passado para tentar entender o que Deus vai fazer no futuro. Então estava lá os essênios precisando falar com sua comunidade que estava sendo assolada naquele período entre 175 e 164, com Antíoco Epífanes, assolação, né, desolação, o templo sendo corrompido, o templo sendo assolado, o povo sendo forçado a novas culturas. O que então que esse profeta vai fazer no procedimento de prospectiva? Ele volta lá atrás nos tempos idos, pega lá o que foi que aconteceu, traz uma aplicação, uma nova vivência daquele contexto, né, uma aplicação, uma contextualização para falar o que Deus tem para fazer lá no futuro dentro de uma realização plena, né? É justamente ele trazer um olhar para o futuro. Olha, viu lá atrás como foi no tempo de Noé, lá o povo estava despreocupado, casava, o que Deus fez? Então o profeta que vai fazer esse procedimento de prospectiva, ele procure no passado para mostrar o que Deus fez, para aprontar o que Deus vai fazer também lá no futuro, né? Ou seja, isso é a prefiguração para que a gente possa chegar na realização plena. E é justamente isso que o nosso redator vai fazer justamente nesse período de isolamento, nesse período de corrupção, né? O que ele vai fazer? O nosso profeta, ele vai voltar, né, para falar com o povo a respeito do que está acontecendo no seu tempo. O que está acontecendo no tempo da redação do livro de Daniel? Existe dominação estrangeira, Antíoco Epífanes está lá dominando a nação não tem sua soberania. Existe a assolação de Jerusalém, a ruptura das práticas judaicas, uma imposição de idolatria, perseguição sob pena de morte. O autor vai fazer o quê? Então ele vai trazer a explicação para o povo, porque a pergunta do povo, como é que vai ser o futuro? O que vai acontecer? Nós não estamos esperando o Messias, olha como é que nós estamos vivendo. Então aí o profeta, né, o redator da obra, ele vai voltar lá atrás, vai lá na corte pegar as tradições de Daniel, na verdade, porque o que acontecia lá no tempo de Daniel? As mesmas coisas que estão acontecendo agora. Daniel estava lá sob dominação estrangeira, havia assolação, destruição de templo, Nabucodonosor pilhou o templo, levou lá
os artigos do templo para a Babilônia, existe uma ruptura de prática, estava acontecendo a imposição da idolatria, os jovens que não fosse não adorasse a estátua seria jogado lá na fornalha de fogo, a perseguição ocorria sob pena de morte. Então o que o autor vai fazer? Ele volta no passado, nas tradições de Daniel, para mostrar para o povo que eles precisam, na verdade, manter fiel, porque assim como aconteceu lá com Daniel, na verdade também aconteceria com o povo. O texto vai falar para o presente do povo para trazer uma resposta, mas ele, porém, não se esgota no presente, tá certo? Ele tem algo para o futuro, tá certo? Existe uma ampliação textual nesse processo para que eles possam entender, para que o texto possa falar com aquela realidade, mas o texto não se esgota. Ele fala também para o futuro de Israel, para o futuro do povo de Deus, ok? Então vamos falar a respeito do lugar original de Daniel no cano bíblico, ok? Já que nós estamos vendo que a construção dele aí ocorreu aí nesse período Seleucida, tá certo? O que é o cano? O cano é a lista dos livros considerados sagrados, inspirados, ok? Então olha só, como é que acontecia lá a questão da canonicidade do Primeiro Testamento, ou do Antigo Testamento, como é tradicionalmente conhecido no meio cristão, tá certo? O que acontece? Ó? O contexto de período interbíblico, tá certo? Que é o período em que o cano original foi estipulado, foi consagrado, foi delimitado. O que acontecia? Era o período justamente de imposição do helenismo. Então, na verdade, com a canonicidade, o que o pessoal procurava fazer? O que as pessoas responsáveis por canonizar os textos, de determinar quais seriam os textos, estavam querendo fazer? Em primeiro lugar, havia-se uma rejeição e hostilidade a tudo que era estrangeiro, de língua grega, tá certo? Então, olha, não podemos aceitar aquilo que é grego, não podemos. O povo buscava a volta do culto legítimo, buscava a volta da identidade judaica com a separação. Isso são critérios que vão estar fortemente presentes nos quesitos de canonicidade. Qual que eram os critérios para a seleção do livro da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, tá certo? Ou do Primeiro Testamento, tá certo? Em primeiro lugar, o livro ele tinha que ser escrito por um judeu. Segundo, ele tinha que ter sido escrito na região da Palestina, ok? Terceiro, ele tinha que ser escrito em hebraico, tá certo? Por isso que muita coisa aí que foi canonizado posteriormente aí não digo canonizado, mas que foi aceito lá na versão de Teodosião, na Septuaginta, eles foram entrados só depois, porque na verdade eles não existiam talvez texto original em hebraico, só texto grego, e tudo que era grego era rejeitado, tá certo? Por isso que nós vamos ter, por exemplo, na Septuaginta, o capítulo 13 e o 14, e alguns versículos a mais no capítulo 13, por quê? Porque essas são adições gregas, tá certo? Então, na canonicidade tinha que estar em hebraico, por isso que na Bíblia hebraica, no cano original, não é aceito essas versões, ok? Então tinha que ser escrito em hebraico, tinha que estar em conformidade com a Torá, tá certo? Que é o Pentateuco, tinha entrado de acordo com a lei de Moisés, com a procedência, com a maneira de viver. Se algum dos livros apresentasse uma questão que era oposta ao que está lá na Torá, automaticamente ela era considerada não inspirada, ok? E ela tinha que ser escrita até no período de Esdra. O que acontece aí com alguns livros que não foram escritos até o período de Esdra, que é o caso até do próprio livro de Daniel? A tradição vai empurrar ele para dentro dessa data, tá certo? Para dentro desse período aí, ok? Então, olha só, como é que funciona a divisão original das escrituras na Bíblia hebraica, que a gente conhece como Tanakh, né? Que é a junção da Torá, dos Neviins e os Ketuvins, ok? A Torá, nós temos ali, que são as leis, né? Que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Logo depois, nós temos lá no cano original hebraico, que a gente chama de profetas anteriores, ok? Que vai acompanhar Josué, Juízes, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, tá bom? Dentro da nossa tradição, nós conhecemos esses como os livros históricos, tá bom? Mas no cano original hebraico, esses livros vão compor o que eles chamam de profetas anteriores, ok? Ok? Dentro dos Neviins ainda, que são os profetas, nós temos os profetas posteriores. Aí nós vamos encontrar Jeremias, Isaías, Ezequiel, os 12, né, que é Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? Note, pessoal, que nem nos profetas anteriores, nem nos profetas posteriores nós encontramos o livro de Daniel, que é um livro do profeta, a gente conhece o profeta Daniel, tá certo? E por que ele não está lá no meio do cano dos profetas, ok? Que daqui a pouco nós vamos entender.
o livro de Daniel vai aparecer meio que deslocado ali entre os Ketuvins, que são os escritos, tá? Que aí nós temos a divisão entre os poetas, os poéticos, né? Os megliotes, que eram os rolos de celebração, que eram os livros lidos nas festas, né? Cada festa específica era lido um desses livros aí. Nós temos para Páscoa, era lido o livro dos Cânticos, na festa das semanas, o livro de Ruth, né? Nós temos aí na festa de Tabernáculo, onde lia-se o livro de Eclesiastes, na festa do Purim, o livro de Esté. Então nós temos as obras canonistas, tá certo? De Esté, de Neemias e Crônicas, e Daniel está no meio dali, entre os megliotes e a obra cronista, ali no meio, ali meio que perdido, tá certo? Perdido. Ele não está na composição, na Bíblia original hebraica, ele não está entre os profetas. E por que ele não está entre os profetas, tá? Porque o cano dos profetas, ele teve um fechamento aí, antes, na verdade, do livro de Daniel ficar pronto, tá certo? Então vamos entender aqui, ó, só para a gente entender. A Torá, tá certo? Ela ficou pronta, os 5 primeiros livros, a canonicidade dela se deu por volta de mais ou menos 400 anos antes de Cristo, tá certo? Foi quando foi a produção, né? Foi tudo aí 400 anos de Cristo, foi determinado, fechou, tá tudo a obra redatorial, tá tudo composto da maneira 400 anos de Cristo, ok? Os profetas, tá ok? Que nós encontramos ali, que vai desde Josué, Juiz, Samuel, tanto os profetas anteriores como os profetas posteriores, eles tiveram a sua obra redatorial iniciada em mais ou menos 800 a 750 a.C. e foi fechada a 200 anos antes de Cristo, certo? E o livro de Daniel não entrou aqui, por quê? Conforme nós já vimos nos estudos passados, o livro de Daniel ficou pronto aí por volta de 175, 160 antes de Cristo. Então, quando foi fechado o cano do profeta, o livro de Daniel não estava pronto, tá certo? E a última parte da Bíblia hebraica, né, que é a parte dos escritos, ela teve sua composição iniciada mais ou menos antes, 800 anos de Cristo, e finalizou-se em mais ou menos 100 anos antes de Cristo, e é aqui que o livro de Daniel vai estar, tá certo? Porque aí ele só teve a possibilidade de entrar na última parte, na última canonização, justamente porque no período dos profetas, o livro de Daniel ainda não estava com a sua obra redatorial pronta, ok? Então, o que é que acontece? Quanto à canonicidade de Daniel, alguns autores vão apresentar razões que não são razões tão seguras assim para a inclusão de Daniel no cano dos profetas, tá certo? Vamos ver o que esse pessoal vão dizer por aí. Por que Daniel não está lá entre os profetas na Bíblia hebraica? Algumas pessoas vão dizer, ele não vai estar lá porque Daniel, na verdade, se trata de uma narrativa. Ele vai dizer que está contando história, então ele não é profeta, tá certo? Então o que acontece? Esse critério não é aceitável, não procede. Por quê? Porque ele demonstra uma falta de conhecimento do cano da Bíblia hebraica. Por quê? Porque no cano do bloco dos profetas, principalmente nos profetas anteriores, se encontra livros que são históricos, como Josué, Juízes, Samuel, Reis, está tudo lá nesse cano. Então, o fato dele ser um livro que contém uma narrativa histórica não vai impedir com que esse livro tivesse justamente na parte dos profetas, ok? Outra coisa, entre os profetas está o livro de Jonas. Né? No cano dos profetas nós temos o livro de Jonas, que ele é, na verdade, uma narrativa, e isso não desclassificou o livro de Jonas para estar entre os profetas na Bíblia hebraica, tá bom? Então essa é uma razão totalmente irrefutável, tá? O que acontece que outras pessoas também vão trabalhar em alguns materiais dizendo, metade do livro de Daniel são visão profética e não oráculos verbais, tá certo? Por isso que ele não entra como profeta. O que ele vai dizer? Ele não vai dizer que no livro de Daniel não tem assim diz o Senhor, como fala lá os outros profetas que nós conhecemos, né? Assim diz o Senhor, ou seja, ele não é um oráculo verbal, não existe o assim diz, mas ele se trata mais de uma questão de visão. Tá ok? Então o que acontece? Essa, na verdade, também, essa é uma razão refutável. Por quê? Tá? Porque, na verdade, na cultura israelita, a pessoa que tinha visão também era chamado de navio ou de profeta, tá certo? Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 9, verso 9, você vai ver claramente que o profeta e o vidente eram duas pessoas que se confundiam. O vidente também é chamado profeta, tá certo? Era considerado profeta. Então, o fato do livro ser só visionário, né, ele não ter oráculos verbais, assim diz o Senhor, né, como alguns gostariam, não desclassificaria também Daniel para estar entre os livros dos profetas, ok?
Outra questão que algumas pessoas colocam, não, mas Daniel, ele atuou para o gentio, diferente dos profetas que estavam lá profetizando para Israel. Daniel estava lá na corte babilônica, tá bom? Esse critério é contraproducente para Jonas, que também pregou por os assírios, para os ninivitas, né? E Obadias também, que na verdade proclamou contra Edom. Ou seja, além de que todo o livro de Daniel, ele é destinado ao futuro de Israel. Além de que pode ser, Daniel não estava lá na nação, estava na Babilônia, profetizando fora, mas ele profetizou para a nação de Israel, inclusive há 70 semanas, no coração da sessão visionária, profecias exclusivas para o povo de Israel, tá certo? Então isso também não desclassificaria Daniel para estar aí entre os livros canônicos, ok? Olha só, Daniel era tratado como profeta pela tradição, né? Inclusive, Yeshua, que é Jesus, né? Inclusive Jesus, lá em Mateus 24:15, declara que Daniel é profeta, tá bom? Então, dentro da cultura, dentro da tradição, ele é profeta. Então, esses argumentos que nós encontramos por aí falando a respeito de que o Daniel não está lá no cano dos profetas, por isso, e são razões refutáveis. A grande verdade é que ele não está lá justamente porque não estava pronto ainda, ok? Então, vamos em frente aí, tá? Vamos falar a respeito do exílio dos relatos da corte, tá? Que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, né? Que vai justamente buscar manter a identidade em meio a um ambiente discrepante, em meio a uma situação complicada, o povo precisa manter a sua identidade, tá bom? Então vamos entender o que foi a experiência do exílio babilônico, tá certo? O que foi essa experiência aí, tá? Na verdade, ela se tratou de uma experiência totalmente devastadora em todos os campos, no campo social, no campo político, tá certo? No campo econômico, religioso, em todos os campos, tá? Dependendo das condições ou estado social, muitos foram aproveitados em diversas esferas da mão de obra, distinguindo os nobres dos demais. Tanto que Daniel, né, como era sábio lá, né, como tinha linhagem, ele foi levado para ficar lá no templo, né? Lembra lá no começo do livro que o rei manda separar os sábios, instruídos, conhecedores, para quê? Para servir aonde? No palácio. Então existe uma distinção. Mas muitas pessoas, dependendo da situação, eles foram aproveitados em outras esferas de mão de obra, tá certo? Até no trabalho braçal aconteceu com o povo que foi levado para a Babilônia, ok? Isso provocou uma grande crise da identidade judaica, provocou uma crise no meio das pessoas. Por que ocorreu essa crise? Na verdade, pelos padrões do Antigo Oriente Próximo, né, que era todas aquelas nações que viviam ali à volta de Jerusalém, a derrota de Israel, né, a derrota de uma nação indicava a impotência do seu Deus patrono e nacional. O que acontecia? Toda nação tinha o seu Deus. Então, quando eles iam entrar em guerra, eles falavam: olha, você tem o seu Deus, nós temos o nosso. Quem vencer é porque o Deus é mais forte do que o outro, tá certo? Então, essa era a cultura pregada no Antigo Oriente Próximo. O que acontece? Quando a Babilônia derrota os judaístas, os membros arrefeceram na fé drasticamente, né? A fé deles se esfriou, porque eles estavam entendendo agora que o Deus deles se tornou um Deus fraco. Para muitos, Adonai se tornou um Deus impotente contra os deuses da Babilônia. Quem estava vencendo agora, né, era Marduk, que era o deus da Babilônia. Quem estava vencendo era Estar de Arbela, tá certo? Que era deus da Babilônia. Ou seja, esses deuses agora estão prevalecendo contra o nosso Deus, contra Adonai. Eles estão vencendo, ou seja, isso provocou uma crise na fé judaica. Eles não estavam entendendo que se se tratava de uma providência de Deus, que Deus estava permitindo aquilo para castigar o povo, né? Eles começaram então a arrefecer na fé, justamente porque entenderam que o Deus deles agora estava inoperante, Adonai estava inoperante contra os deuses da Babilônia, que agora estavam aí prevalecendo e vencendo aí, né? Contam alguns relatos históricos que quando o povo ia entrando cativo na Babilônia, o pessoal da Babilônia cantava um poema de Enumeliche exaltando o Marduk, que era o deus da criação, que está lá, inclusive, nos relatos da criação babilônica, né? Que quando Marduk criou, todas essas coisas. Então, imagine que humilhação para o povo de Israel agora entrar pelos portões da Babilônia, com o povo louvando a Marduk, a Estar, e dizendo que os deuses dele prevaleceram na guerra contra Adonai. Isso, então, gerou uma crise muito grande de identidade sobre o povo, porque para eles agora
o Deus deles tinha fraquejado na guerra, tinha fraquejado, o povo não estava entendendo o que Deus estava permitindo acontecer ali, tá certo? Então, olha só para a gente entender essa questão da soberania de um Deus vencendo o outro, a própria mudança, né, do nome do que nós temos dentro da história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, vai implicar a mudança da missão. Qual era o nome que eles tinham, né? Primeiro era Daniel. Daniel, que tem por significado Deus é meu juiz. O meu juiz é Deus, ou é o meu juiz, né? Esse é o significado do nome de Daniel. E automaticamente, assim que ele chega na Babilônia, o nome dele é mudado para Beltesazar, tá certo? Ou seja, Bel protege a tua vida. Bel, na verdade, é uma forma contrata de expressar o nome de Baal, tá certo? Então, ou seja, onde Deus Adonai, que era o Deus e juiz, na verdade Daniel, agora a vida dele é protegida por Bel, né? Essa mudança de nome já vai implicar na vitória dos deuses babilônicos, sendo imposta na implicância na mudança da missão. Ananias, né, que significa benevolência de Adonai, tá certo? Foi mudado para Sadraque, que é comando de Acu. Acu é o deus Lua, tá certo? É o deus da tradição, é o deus Lua, né, que rege os comandos, os eventos da Terra, as estações, né? É a movimentação. Então foi mudada para Sadraque. Misael, né? Que quem é o que Deus é, o nome dele foi mudado para Mesaque. Quem é o que é Acu, tá certo? E Azarias, que é socorro de Adonai, foi mudado para Abidnego, que é servo de Nabu, né? Que é o deus da literatura, ok? Então, ou seja, a própria mudança do nome, né, dos personagens aqui do livro mostra a implicância da derrota que supostamente o Deus de Israel tinha sofrido perante os deuses babilônicos, ok? Então, olha só, qual que era o propósito principal, na verdade, demonstrado ali? Era a questão de viver sem se contaminar, tá certo? O texto-chave dessa moldura aí, que vai até lá do capítulo 1 até o capítulo 6, que trata dos relatos da corte babilônica, é o que está escrito lá no texto de Daniel, capítulo 1, verso 8, que em hebraico está assim, ó, vai a Sem, Daniel, a Libo, a Shelo, Itgal, Befatbag, Hameler, tá certo? É esse texto que nós temos aqui. Deixa eu pegar nossa canetinha, né? Vou pegar cores aqui. Então, aqui, ó, começa daqui, né? Vai a Sem, Daniel, tá aqui, Daniel, a Libo, a Sherlo, Itgaal, Befatbag, Hamele, tá certo? Isso aqui está no original hebraico. O que quer dizer esse verso aí, né? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, tá certo? Ou seja, a proposta aqui é mostrar que mesmo que nós somos levados para uma terra estranha, nós vamos manter a nossa identidade cultural, a nossa identidade religiosa, nós não vamos nos contaminar, tá certo? Isso por quê? Porque na mesa do rei, as iguarias do rei, ela continha elementos que fugiam à cultura alimentar do povo de Israel, que nós conhecemos dentro da lei mosaica. As restrições alimentares, não podia contaminar com certo tipo de alimento, tá certo? Não podia comer certo tipo de animais, certas misturas não eram aceitas dentro da tradição mosaica. Então, ou seja, isso era uma prova alimentar que, na verdade, já foi citada em outros livros, a questão que ia ser submetida a essa prova, como lá no livro de Ezequiel, capítulo 4:13, Oséias 9:3. Você pode fazer uma pausazinha no vídeo aqui, vai lá, confere, tá certo? Para que você tenha um aproveitamento melhor do nosso estudo, tá certo? Então, essa é a questão da prova alimentar, ok? No período Seleucida, tá certo? Que foi o período em que o livro estava, a obra redatorial do livro de Daniel estava sendo composta com todos esses relatos de Daniel. Antíoco Epifânes também implementou dentro do templo o sacrifício de porcos a Zeus, né? Ou seja, é uma coisa totalmente imunda. O porco já era um animal considerado imundo pela cultura judaica. Imagine você sacrificar um porco dentro do templo e aí depois impor com que o povo participasse daquela alimentação. Ou seja, eles faziam o
sacrifício e o povo tinha que comer. E se não comesse, eles poderiam ser condenados até a morte se rejeitasse ali a ordem do imperador, ou seja, é a prova alimentar. Então, o que, que o texto estava querendo falar com o povo? Olha, vê Daniel lá na corte babilônica, ele decidiu não se contaminar. O que, que aconteceu? Ele permaneceu fiel e Deus o exaltou. O texto tinha essa finalidade dentro da cultura, dizer para o povo, olha, mesmo agora que Antíoco Epifânio esteja sacrificando os porcos e pedindo para vocês se alimentar disso aí, permanece fiel, não cede esse tipo de situação, porque Deus aí realmente ele vai trazer vitória. O que, que aconteceu? Judas Macabeus, na verdade, ele liderou uma fuga com um grupo reacionário para o deserto, que eles decidiram se alimentar somente de ervas, justamente para evitar essa contaminação, tá certo? Ele decidiu ali, partir daquele momento, se alimentar só de ervas, para não correr o risco da contaminação, de se alimentar com coisas impróprias à cultura mosaica, à lei de Deus, tá certo? Então, o que acontece? Hoje nós vamos parando aqui nossa aula, tá ok? Na próxima aula nós vamos avançar dentro da parte da teologia da história, nós vamos falar a respeito do banquete de Belsazar, a inscrição na parede, como que Daniel tem a interpretação daquilo, vamos falar a respeito da estátua do sonho, ok? Vamos ver as correntes de interpretação a respeito do sonho da estátua do rei, vamos falar dos 4 animais e vamos fechar com a inscrição na parede aí, que é o Mene, Mene, Tekel, Parsim, para que a gente possa realmente entender o que esse livro enigmático e tão cheio de coisas da parte de Deus para nós tem a nos revelar, ok? Nós agradecemos a você, curte aí o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, divulga aí para que a gente venha cada vez mais estar incentivado a trazer para vocês uma aula extraordinária, conhecimento da palavra de Deus para que a gente possa juntamente crescer na fé e na graça, ok? Fique com Deus, um grande abraço.